Um dia será amanhã, e quando for amanhã, hoje será um. Pois bem, pessoal, devido aos recentes fatos, o que não faltou foi pessoas me perguntando para eu falar a respeito de profecias. Pois bem, para deleite geral e felicidade da nação, diga ao povo que eu farei. Roda a vinheta. Pois bem, pessoal, antes de começar esse vídeo eu gostaria de fazer umas considerações iniciais. Primeira delas, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Que eu vou citar muitos fatos históricos, não vai dar para entrar nos mínimos detalhes em cada um deles, mas caso você tenha curiosidade e queira aprender um pouquinho, vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição. E caso você não encontre aquilo que você procure, o bom e velho amado Google poderá satisfazer todas as suas dúvidas. No que eu puder ajudar, eu vou estar respondendo também nos comentários. Dito isso, dá pra gente começar falando um pouquinho sobre profecias. Em função dos meios de comunicação, a gente pode dividir a história em 3 grandes períodos. O surgimento da fala, que possibilitou a criação de uma unidade social. O segundo, quando você tem a invenção da escrita, possibilitando então a interação dessas unidades sociais. E posteriormente a consolidação das culturas por meio da invenção da prensa. Como já é de conhecimento geral, a escrita foi inventada por volta do ano 4000 a.C., mais tarde sendo aperfeiçoada pelos fenícios, como intuito de facilitar o comércio. E como era de se esperar, devido ao crescente aumento populacional, a escrita também foi uma ferramenta importantíssima para dar suporte aos primórdios das grandes civilizações. Sendo assim, como todo grande conhecimento, lento porém progressivo, ele era muito melhor disseminado quando ele estava sendo feito de forma escrita. Porém, isso aí não respondia a todas as dúvidas que sua população tinha. A ignorância popular ainda era predominante, fazendo com que o fator divino ainda pesasse demais nas milhares e milhares de explicações. Então, como a história nos mostra, assumir esse status de mediador com Deus favorecia esse tipo de instituição ou mesmo grupo de pessoas um determinado status social. Isso explica também porque tanto tempo a gente teve a união das instituições religiosas com o Estado, fazendo com que, já que elas concentravam os livros dentro de seus castelos, igrejas, monastérios, fazendo com que essas histórias tivessem fortemente um cunho religioso. Temos a corrida expansionista por toda a Europa. O aumento populacional, a velocidade que as informações chegavam e iam para outros cantos do Império passaram a ser muito mais rápidas, fazendo com que, inclusive, esses escritores locais tivessem conhecimento das mazelas sociais, pensando que elas estariam aumentando. O que eles pensariam estando dentro de templos religiosos? É a fúria dos deuses? É a fúria divina? Isso aí em algum momento irá resultar na destruição total. Então, nada mais natural para essas pessoas que estavam escrevendo a história desejar o mal, eventualmente, de algum de seus inimigos ou pensar que tudo iria por água abaixo por fúria de algum deus. E como tudo está correlacionado, não podemos nos esquecer que agora a gente poderia ter um maior controle dos exércitos, da logística de batalha, facilitando assim o início daquilo que a gente pode se dizer do sistema capitalista. Mas, naturalmente, a fome, a ganância de poder, dinheiro, riqueza dos queridos e amados governantes. Então, para evitar miscigenações, erros, declínios, nada mais natural do que se utilizar a escrita para você conseguir ter uma cultura com uma base mais sólida. E eu acredito que é justamente nesse momento que você deve estar se perguntando: mas por que Cargas d'Água o Júnior está falando sobre isso? O que isso tem a ver com profecias? Calma, meu amigo, como diria os canibais, vamos por partes. E é nesse momento que a gente deve misturar um pouquinho de psicologia com história. O ser humano, como tendo um telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor, ele é capaz de sentir emoções. E naturalmente, algumas delas podem perturbar esse indivíduo. Então, se a gente for traduzir isso para a obra de Freud, a mente humana procura incessantemente as emoções prazerosas. Ela procura um estágio de equilíbrio. Então, nada mais natural que ela procurar as emoções boas, as emoções ruins. Eu acho que não há nada de mistério nisso. E dessa maneira, desejamos prever acontecimentos futuros. Sabendo dos acontecimentos que ainda irão acontecer, é possível se preparar para eles. Isso traz conforto, segurança, estabilidade. Nada mais é do que um mecanismo de defesa da nossa mente. Basta você pensar comigo por um instante.
Quem que não gostaria de saber o dia de amanhã? Poder plantar hoje sabendo que vai chover? Poder viver feliz e tranquilo com as cagadas, se você se arrepender e acreditar que vai viver em algum paraíso? Ou quem sabe, se alguém falecer, você imaginar que ela vai viver em algum lugar melhor? Então é justamente dessa maneira que as pessoas pensam. Elas acham que tem algum controle sobre o futuro. Elas imaginam que a partir do momento que elas têm o conhecimento de algum evento futuro e catastrófico, que elas possam estar preparadas. Elas acham que elas sabem alguma coisa que a maioria desconhece. E pensar que ela está preparada para esse tipo de acontecimento é um dos pilares da religião, um dos pilares da fé, um dos pilares das profecias e das teorias conspiratórias. Elas acreditam o tempo todo que elas sabem algo que a maioria desconhece. Você não deve se esquecer que isso é uma massagem para a mente humana. Por isso se torna tão tentador acreditar nisso. E os antigos, completos ignorantes em relação aos conhecimentos atuais, a gente sequer é capaz de imaginar o quão perdido que esse pessoal estava. Logo, interpretações divinas, profecias, previsões de acontecimentos futuros se tornava algo que podia trazer conforto, estabilidade, uma falsa segurança. E, naturalmente, você tem profecias, religiões, a fé em si, se propagando justamente nas camadas mais ignorantes da população. O reflexo daquilo que as pessoas desconhecem e imaginam conhecer. E é justamente por essa razão que Karl Marx enxerga a religião como o ópio do povo. Ele vê que isso é compensação da injustiça social. Já Nietzsche nada mais é do que um ressentimento hostil aos mais fracos da vida. Freud diria que isso aí é uma fuga neurótica, infantil, diante da realidade. Já eu concordo com os três. Para descontrair um pouquinho, eu gostaria de contar uma curiosidade a meu respeito. Mesmo sendo cético, ateu e tendo pleno conhecimento que essa balela possa ser, eu confesso que eu já aumentei o volume do rádio alguma dezena de vezes para escutar o horóscopo do dia. Agora, voltando um pouquinho para a história, eu devo dizer a você que essa incrível e fascinante ferramenta que se chama oralidade era algo extremamente valorizado pelos povos antigos. E muito mais a escrita. A educação sempre foi um privilégio das classes dominantes, nunca foi das classes mais baixas. Então, se você não tivesse a fama de louco e falasse assim: olha, semana passada eu lutei com um gigante e ganhei, as pessoas tenderiam a acreditar. Então, o que dizer das histórias de um burro ou de uma cobra falante? Ou de um determinado cidadão que teria recebido 2 placas de pedra contendo uma dezena de mandamentos? Pois é, tem gente que acredita nisso até hoje. Agora você imagine séculos e séculos atrás essa história sendo repassada e repassada entre a população. A merda que isso não causou. Consequentemente, as profecias supostamente cumpridas, elas eram, antes de sua eventual transcrição, aceitas como verdades absolutas, por mais absurdas que elas poderiam parecer. E claro, se você não for religioso, e provavelmente já deve ter visto alguma dessas profecias antigas, você vai ver o tanto que o Velho Testamento está repleto delas. E por que eu digo isso? Porque 99% dos religiosos nunca leram completamente o livro que eles tanto seguem e defendem. E como eu tenho certeza que vai vir algum religioso aqui me encher o saco, eu até faço um desafio. Você pode procurar na fonte que você quiser, no livro que você quiser, aonde você quiser, que você não vai encontrar absolutamente nenhum relato da suposta história de Jesus Cristo de alguém que tenha presenciado a sua suposta trajetória. Tudo que você encontrar escrito na Bíblia em relação a ele, ou na história escrita em relação a ele, foram escritas décadas ou séculos mais tarde. Vai lá, procura. Você vai ver que isso aí foram nada mais do que histórias que foram sendo repassadas e somente escritas anos mais tarde. Se você encontrar, faz um favor. Bota aqui no comentário. Vou ficar esperando. Mas enfim, por que as profecias, algumas delas, parecem verdadeiras? O primeiro motivo já citado, porque muitas delas acontecem pós-acontecimentos. Jesus Cristo é o exemplo mais claro disso aí. Tanto é que foram dezenas de homens que se levantaram contra a tirania do Império Romano, acreditando serem o Messias. E por uma questão de indução popular,
alguns desses pontos acabaram se espalhando. A segunda razão, mas não menos importante, seria a questão da indefinição, do simbolismo, fazendo com que as pessoas possam vir a interpretar determinados acontecimentos como um cumprimento daquela profecia. Aí, como as pessoas já estão religiosamente motivadas a acreditar naquilo lá, tais profecias se alastram. Nostradamus que o diga. Outra coisa que é muito característica em profecias, assim como teorias conspiratórias de tudo quanto é tipo, é a omissão de datas e nomes. Dessa maneira, você consegue aumentar drasticamente a probabilidade de algum evento futuro acontecer. E como eu tenho certeza que vai aparecer alguns religiosos que acreditam em profecias, teorias conspiratórias, e vão vir encher o saco, calma, antes de você escrever alguma porcaria aqui embaixo nos comentários, apenas pare e pense um pouquinho. Por quantos fins do mundo você já sobreviveu? Já parou para pensar nisso? Eu não sou nenhum cara velho, eu me considero um cara novo. Tenho 26 anos, há alguns anos eu faço essa militância anti-religião, mas eu já escutei falar que o anticristo seria o Osama Bin Laden, o Saddam Hussein, o Yasser Arafat, o George Bush pai, o George Bush filho e ultimamente até mesmo o pobre coitado do Obama. Esqueci de dizer que o João Paulo II também era para ser o anticristo. E sobre arrebatamento, a volta de Jesus Cristo. Mas se não acontecer, de acordo com a profecia, um dia vai. Aí o religioso esquece que se ele realmente lesse a Bíblia que ele tanto segue, ele deveria entender que já era para ter acontecido no século I. Mas tudo bem, eles fingem que não conhecem a história, né? Só pega as partezinhas bonitinhas que eles conhecem e as que eles não querem, finge que não existe, que não vê, que não conhece, ou que é erro de interpretação. Eu tenho certeza, meu caro amigo, se não houvessem tantos desígnios futuros que a Bíblia prega, provavelmente esse livro já estaria completamente esquecido. Mas infelizmente, devido a bitolados, que esse livro ainda persiste. Um dos outros motivos que para mim chega a ser uma piada que dá até vontade de rir na cara de determinadas pessoas. Eu não faço para manter a amizade, quando ela vem falar para mim aquela questão quando a profecia ela tem aquele caráter de algo inevitável, como por exemplo, a ciência se multiplicará. Uma grande cidade cairá. Um grande líder morrerá. Como que a gente não ri? Como? Eu já quase ia me esquecendo, meus queridos e amados amigos espíritas. Eles acham que a doutrina deles é imune a críticas, que não se baseia em nada utilizando mentiras? Será? Se você perguntar para qualquer espírita, entrar em algum fórum espírita, site espírita, você vai ver a seguinte alegação: Chico Xavier disse que iria morrer um dia que o Brasil inteiro estivesse feliz. Aí eu pergunto, onde que ele escreveu isso? Tem algum vídeo que mostra ele falando isso? Eu não acredito que um Chico Xavier, um cara que tenha escrito tantos livros, que tenha contato com esse mundo espiritual, não tenha escrito nada sobre sua morte. Ele confiou no telefone sem fio de pessoas que estavam com ele junto no hospital? Meus amigos, eu devo dizer para vocês que alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Conseguem defender alguma coisa sem ter um mínimo de evidência histórica. Um mínimo. E por mais que você prove para aquela pessoa, olha, isso aqui está errado por isso, por isso, por isso, elas insistem em dizer o contrário. Mas é uma questão de fé, meu amigo. Não tem como algo que você não possui evidência alguma ser considerado uma virtude. Isso é burrice. E por mais que você tenha dezenas de profecias que supostamente têm uma aceitação social, é a famosa falácia do argumento circular. Não tem como você querer provar alguma coisa utilizando essa própria coisa como prova. É a mesma coisa de você querer pegar um réu num julgamento e utilizar esse mesmo réu como sendo uma testemunha. Por isso que eu digo, somente tolos têm essa mania de acreditar na divindade de um livro que tem centenas, milhares de erros e contradições. Não tem como. Mas
Mas quando eu paro para pensar, às vezes eu até entendo. Afinal, a maioria nunca leu esse livro que eles tanto defendem. Ai, porque é uma linguagem complicada. Ai, porque o livro é grosso. Se você já é cristão há mais de 5 anos e nunca leu o livro que você defende e acredita, você é um completo hipócrita. Outra coisa que você não deve se esquecer é que essas profecias, elas eram escritas pelas classes elitizadas, pelos governantes, pelos políticos. E da mesma forma com que você não confia neles hoje, por que razão você confiaria nesse povo lá no passado? As coisas que eles faziam eram para defender os seus próprios interesses. Então nada mais natural do que fazer certas coisas para conseguir dominar o seu povo. Muito se fala, falsos profetas aparecerão. Na época dos apóstolos, já tinham esses falsos profetas que utilizavam o nome de Jesus Cristo para ganhar dinheiro. E, naturalmente, esses falsos profetas que a gente tem hoje, como Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, Marcos Feliciano, R.R. Soares e tantos outros, sabem dessa influência que tem justamente na cabeça dos mais fracos. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço se você me assistiu mais uma vez, se você me acompanhou até aqui. Me desculpe se caso eu me alonguei demais, mas eu acho que esse tema não poderia ter sido mais curto. Quis abordar os vários aspectos em relação às profecias. Com certeza não dá para falar sobre todas as profecias, cada uma especificadamente. Então quis abordar o caráter mais geral, por que as pessoas acreditam em profecias, como elas funcionam. Me desculpe se eu esqueci de alguma coisa, mas se você tiver gostado do vídeo, pelo que você assistiu até aqui, por favor, aperte no botãozinho de joinha, que é para avaliar, eu saber se meu trabalho está sendo bem feito. Se possível, compartilhe nas mídias sociais, que você ajuda pra caramba na divulgação. Você pode estar entrando em contato comigo em algumas dessas ferramentas que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de comentar e meu muito obrigado mais uma vez. Até mais, pessoal. Um grande abraço.